Vocês que estão nos assistindo também, bem-vindos. Hoje quem vai ser a ministra vai ser o Dru. Nós vamos estar orando por ele. Deus vai usar uma tremenda, amém, queridos? Todos que estão estar orando. Glória a Deus. Quem puder levantar as mãos aqui. Senhor amado, queremos te louvar pela vida de queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor vai estar fazendo maravilhas. O Senhor vai estar usando o seu filho para falar aos nossos corações. O Senhor vai estar trazendo revelações e a nós trazendo entendimento para aprendermos mais do Senhor. E sermos transformados e trabalhados pelo teu Espírito. Usa o Senhor com autoridade. Nós declaramos o teu agir, o teu poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor, graça e paz. Graça e paz a todos também que nos acompanham pela internet. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, né? Na semana passada a gente teve um probleminha com o Facebook e hoje nós estamos transmitindo apenas pelo YouTube, mas está compartilhado no Facebook, para quem já nos acompanha, né? Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João 2, 15. Nós vamos ler até o versículo 27. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia. Tá bom, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 15, até o versículo 27, nós vamos ler. Bem, vamos lá. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Pois, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Vamos orar? Senhor, glorificamos e exaltamos o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Senhor, com nossas famílias, com nossos amigos. Senhor, até mesmo quem veio sozinho, mas agora está em família, que é a família da fé. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo tempo de louvor, de adoração.
Muito obrigado, Pai, porque tudo isso que nós fazemos aqui é para a honra e glória do Teu nome, Pai. É para o crescimento, a expansão do Teu reino. É para que as pessoas que vêm aqui, Senhor, sejam fortalecidas pela Tua palavra. E aqueles que nos acompanham pela internet também venham crescer na fé, venham ser fortalecidos diante das suas batalhas, Pai. Que a Tua palavra hoje possa penetrar no nosso coração e nos trazer crescimento, Senhor. Eu te peço isso. Espírito Santo de Deus, vem agir em nossas vidas, ó Pai, no nosso interior, Pai. Que essa transformação comece de dentro para fora, Pai. Pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor aí. Salve de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida cristã. O cristão é o indivíduo que fez uma escolha de forma que a vida que ele leva consiste com esta escolha. Então, todos nós que um dia entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós fizemos uma escolha. A escolha de fazer uma mudança na nossa vida. O estilo de vida que nós vivíamos, nós percebemos, identificamos que precisava ser mudado e que nós precisávamos de Jesus. E o cristão, grava isso, ele é um indivíduo que fez uma escolha e ele vive de forma consistente com essa escolha. Amém? Nós precisamos entender isso, que a nossa vida é diferente. Falar uma coisa e fazer outra é uma contradição. Um cristão não pode falar uma coisa e fazer outra. E o que nós mais vemos, e isso já aconteceu comigo, quando a gente começa a caminhar na fé, nós vamos percebendo aquilo que precisa ser mudado no nosso comportamento, porque nós temos uma vida totalmente distorcida da realidade da palavra de Deus. E quando nós nos convertemos, nós precisamos entender a nova vida que Deus nos chamou para viver. E falar uma coisa e fazer outra é uma contradição em relação à fé. Amém? Em relação à palavra de Deus. E a verdadeira teologia é aquela que recebemos diretamente de Deus. E a Bíblia é a revelação de Deus para nossas vidas. Amém? Então, nós aprendemos com a palavra de Deus. E por isso nós precisamos ler a palavra de Deus para conhecermos a Deus e saber o que Ele espera de nós. Amém? E o centro da mensagem precisa sempre ser Jesus. Amém. E não o seu preditor. Amém? O centro de tudo, como nós oramos, eu acabei de orar aqui com vocês, é que fazemos tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus e não para a glória do homem. Amém? Nós precisamos entender isso. Estão me ouvindo? Sim. Acho que eu estou sem retorno aqui. Mas tá, vocês estão me ouvindo. Tá bom? Glória a Deus. E o pastor, quem conhece o pastor Augusto Nicodemos? O pastor Augusto Nicodemos diz que a autoridade do ensino apostólico remonta o próprio Cristo. Por isso que nós estamos lendo um texto que nós lemos de 1 João, é um homem de Deus, um apóstolo, alguém que veio para trazer o ensino da verdade. E é nesse ensino dos apóstolos que nós crescemos na fé, que nós avançamos em direção a tudo aquilo que Deus já nos deu, irmãos. Mas nós precisamos conhecer essa verdade. Amém? E nós vamos entender os aspectos que se destacavam na vida da igreja no seu nascimento. Quando a igreja nasceu, lá em Atos, capítulo 2, abre aí. Com o ensino dos apóstolos, a igreja começou a crescer. Nós vamos ler Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Acharam? Vamos lá. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Grava aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E
muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Nós vamos estudar aqui alguns aspectos em relação a esse texto que nós lemos. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Homens chamados, escolhidos por Deus. Deus escolheu aqueles homens para começar uma obra de transformação, de evangelização da própria Bíblia, que foi preparada, o texto, tudo que nós temos, começou lá, no ensino de Jesus com seus apóstolos. Então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, que continua sendo ensinada pelos pastores hoje em dia. Amém? E você precisa saber se realmente você está se dedicando em relação ao ensino. Segundo, eles tinham comunhão. O que é comunhão? Era tudo em comum. Eles tinham comunhão. Comunhão também era sentar para comer juntos. O texto que nós lemos, ele diz que eles tinham comunhão e que eles comiam juntos, eles estavam juntos. E isso é importante. Até comentei com a pastora essa semana. Eu completei mais um ano de vida, né, essa semana, e aí a minha esposa fez uma surpresinha para mim no meio da semana. E eu fiz uma surpresa para os irmãos, para chegar. Quase que não chega. Mas eu falei para a pastora, eu falei, olha, esse tempo que nós temos aqui de estarmos sentados, de cada um estar falando a respeito das suas experiências com Deus, da sua caminhada, isso traz fortalecimento, isso traz comunhão, isso traz crescimento. Isso é importante para as nossas vidas. Porque só esse momento do culto não é importante, mas não é o suficiente para a tua vida. Você precisa desenvolver relacionamentos. Amém? Amém. Já fica um desafio. Se você não tem relacionamentos, eu digo relacionamentos com pessoas da fé, da mesma fé que você tem. Você precisa desenvolver esses relacionamentos. Sentar para tomar um café, né? Conversar, falar algo que aconteceu no meio da semana. Tudo isso vai nos fortalecendo. E nós vamos testemunhando também. Né? Olha, essa semana aconteceu isso comigo. Olha, Deus abriu uma porta, eu estava esperando tanto essa bênção. E isso vai trazendo crescimento para a igreja. É isso que eles faziam no início da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, tinham comunhão, partiam o pão, como eu falei, de você estar convidando um irmão ou marcando um café numa lanchonete, enfim, mas você ter um tempo de você falar a respeito da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, do que Deus tem feito na sua vida, ou de você fazer um culto na sua casa, e nos convidar, né? Falar, olha, vamos fazer um culto lá na minha casa. Isso traz o quê? Crescimento. Quarto, eles oravam. Olha só. Eles oravam. E será que a gente tem orado o suficiente? Porque às vezes a gente fala tanto a respeito das dificuldades, das lutas, mas nós só vamos vencer essas lutas e dificuldades com a oração, irmãos. A oração faz parte da vida cristã. Quinto, todos estavam cheios de temor. E a palavra de Deus nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí, meu Deus, o princípio da sabedoria. Glória a Deus. O temor. E aqui diz que todos estavam cheios. Não é que eles tinham um pouco de temor. O texto diz que eles estavam cheios de temor, cheios de Deus. Cheios de Deus. E às vezes,
Eu começo a conversar com algumas pessoas e eu vejo que elas falam pouco a respeito de Deus. Falam muito das suas particularidades, falam muito de futebol, não que seja um problema falar de futebol, mas eu vejo que o futebol ocupa mais tempo na conversa do que aquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. Falamos pouco de Deus. Aí você pode falar assim, mas você pode estar bicolado, Eduardo. Você vai ficar falando toda hora de Deus. Irmãos, vamos falar como é acreditado? A boca fala, mas o coração está cheio. Está cheio, né? Tem que haver equilíbrio na nossa conversa, tem que ter equilíbrio, sim, temos que falar de todos os assuntos, sim, mas nós temos que estar cheios de temor. Cheios de temor, porque o temor vai te impedir de pecar. O temor vai te impedir de cair na tentação. O temor é a presença de Deus na tua vida, na minha vida. Esse é o temor. Amém? Nós temos que estar cheios de temor. Sexto, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Eu comentei aqui, acho que foi na última mensagem. Isso, foi na última vez que eu ministrei aqui. E quando eu cheguei no Ministério de Roma, eu já era cristão há muitos anos. Já tinha passado por algumas igrejas, aprendi muita coisa, cresci na fé. Mas eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu cheguei num momento muito difícil. Depois eu passei por um momento mais complicado. E às vezes eu não tinha força para vir para cá. Eu não tinha força. Mas eu falava, eu vou. E eu vinha. E sem eu falar nada para ninguém. Às vezes a pastora Damares ou a pastora Neuza vinham e oravam por mim. Sem eu ter falado nada. E elas traziam a palavra de Deus para mim. Por quê? Porque Deus sabe do seu coração. Deus sabe do que é aquilo que está te afligindo. E quando você vem à casa do Senhor, ou quando você busca socorro, porque não precisa ser a casa do Senhor somente. Você pode, claro, no meio da semana, não tem um culto, liga para a pastora, ou enfim, se encontra, fala com outro irmão na fé também, e vocês conversam, oram, repreende e vence aquele momento. Isso faz parte da movimentação da igreja, das nossas vidas. Então, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E isso que eu quero dizer. Que muitas vezes eu vim aqui e eu recebi palavra de Deus que me sustentava. Eu falava, olha, eu lembro que uma das vezes a pastora Damares orou por mim. Eu estava passando um momento assim complicadíssimo, até no meu trabalho, eu tinha feito uma obra, estava totalmente complicada aquela obra, uma obra em altura. E aquilo estava me preocupando, porque eu nunca tinha trabalhado com obras em altura, eu trabalhava sempre com obras de interiores, e eu peguei uma obra em altura, e aquela obra me deu uma dor de cabeça, e eu ficava preocupado. Aconteceu um incidente lá, claro, ninguém se machucou nada, mas aquilo começou a me preocupar, e a pastora Damares orou por mim um dia no culto, e ela falou assim, olha, parece que tudo está desmoronando, mas confia em mim. Palavra de Deus. Para mim aquilo foi uma maravilha. Porque Deus estava vendo o que eu estava passando. E Deus sabe o que você está passando. Aleluias. E você precisa de Deus, precisa buscar. E glória a Deus por você que já está, que veio hoje aqui. E glória a Deus para você que nos acompanha pela internet. Mas não fique só no culto online. Faça um esforço. Busque a Deus. Amém? Amém? Busque a Deus, creia que Ele te guarda, que Ele te livra. Os que criam, é o 7. Eu falei 7 aspectos, então agora estou no 7. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Diz que eles até vendiam seus bens para repartir com aqueles que não tinham nada. Isso era o mover de Deus dentro deles. Isso não vinha da carne, porque quando fizeram pela carne, morreram. Ananias e Safira. Quiseram fazer pela carne. Quiseram vender uma propriedade e querer se engrandecer. Porque deram o dinheiro, mas deram parte do dinheiro. E não fosse errado da parte. Se eles tivessem dito, olha, nós estamos dando parte. Ok. Mas eles disseram que venderam a propriedade e entregaram o dinheiro na igreja para
ajudar os santos que passavam por dificuldade. Eles mentiram. E os apóstolos disseram: você mentiu não a homens, mas ao Espírito Santo. E eles morreram, tanto o Ananias como o Safira. Não é pela carne, é pelo Espírito. Nós vamos avançar. O apóstolo João traz uma mensagem clara sobre o tipo de pessoa que devemos ser. Quando diz no versículo 15 de 1 João: não amem o mundo, não amem o mundo, nem o que nele há. Nem o que nele há. Em seguida diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que seria o mundo? O que seria o mundo? Seria um sistema. O sistema que nós vivemos, em que todos estão sendo influenciados e doutrinados a buscar suas realizações e viver os seus sonhos. Você e eu, nós somos influenciados por esse sistema. Eu, tudo é eu. Eu preciso, eu quero, eu preciso ter. Não seja errado ter, tá? Não me compreenda mal, não seja errado. Ele está dizendo de amar o mundo, não você sair do mundo. Porque se você sair do mundo, você morreu. Né? Então vamos separar as coisas. Está dizendo do amor, o apego, se prender aquilo, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro. O mulher me contou essa semana, quando ele disse: eu faço isso acontecer. O que aconteceu, mulher? Caiu, ó, despencou. Por quê? Ele bateu no peito e falou: eu faço. Aí Deus falou: ô filho, você está enganado, meu amigo, mas eu vou te ensinar. Não é? Não é você que faz. O mundo diz que é você que faz. Você que é. Você que tem. Eu fiz isso. Não. Se você tem, você conquistou, você é alguma coisa nesta sociedade, é Deus que fez e permitiu que você alcançasse o seu objetivo. Amém? Não ame o mundo. Está dizendo, não se apegue a isso. Paulo falou: eu considerei tudo esterco. Por quê? Porque não é isso que vale a minha vida. A minha vida é o meu relacionamento com Deus. Porque esta vida aqui na Terra, ela é passageira. É apenas uma fração de segundo diante da eternidade. Não se apegue ao mundo. Não ame o mundo. Esse sistema diz que preciso ser, eu preciso ter para ser alguma coisa e ser aceito por uma determinada camada da sociedade. Estar no mundo é uma coisa e fazer parte, e faz parte da vida. O que eu não posso é ser dirigido pelo sistema egoísta, individualista, materialista que domina este mundo. Amém? Amém. Se você quer ter vitória na tua vida, não é para você se apegar a nada do que você tem e a nada do que você é. Tudo que você tem, tudo que você é porque Deus permitiu. Amém. E Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Amém? Glória a Deus. Precisamos prestar atenção a 3 aspectos que regem esse mundo. O primeiro, a cobiça da carne. A cobiça da carne. Amém? É o texto que nós lemos lá em 1 João. Desejo de satisfazer minha carne. Isto é, realizar vontades despertadas no meu corpo, não importando se desagrada a Deus ou se estou prejudicando o meu próximo. Eu vou fazer. Eu vou ter. Eu vou pegar para mim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. É a cobiça da sua carne. Você não pode. Se isso está desagradando a Deus e se está prejudicando o teu próximo, você está vivendo a cobiça da carne. A cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. Desejo de ter algo que não me pertence ou que eu não tenho direito de ter, de possuir. É os olhos. Você olha, você fala: eu quero, eu vou possuir, eu vou olhar.
É que nem eu sou casado com a Fernanda. Eu não tenho direito de olhar para mais nenhuma moça, mas nenhuma mulher. Eu não tenho esse direito. Só que a minha carne, essa carne, ela não entende isso. Ela não entende. Mas, quando você vive uma vida, como nós vemos no começo, cheio de temor, cheio de Deus, você vence a cobiça dos olhos. Porque ela existe. Tá? Ela existe. O que nós não podemos é alimentar essa cobiça. Não podemos deixar que ela domine a nossa mente, domine os nossos olhos. E o terceiro é a ostentação dos bens. Olha que interessante. Já naquela época tinha a ostentação. Que hoje é modismo, né? Ostentação. Né? Ostentação. Você pega no YouTube, o que mais tem é gente se gabando do que tem. Mostrando para os outros que tem. Né? Isso não é reino de Deus. Isso não é reino de Deus. Isso está longe de ser o reino de Deus. Como falei, o que você tem, Deus te deu, glória a Deus, glorifica a Deus. Usufrua, desfrute. Se não tem, deseje ter. Olha a Deus para que se for da vontade dele, ele vai te dar. Amém. Mas se não for também, Amém. você vai ter que entender, vai ter que passar por isso, irmãos. Porque nem todo mundo vai ser rico. Verdade. Porque ensina isso hoje na igreja. Não, vem aqui, se você der a oferta, X reais, você vai ter, você vai prosperar, você vai crescer, e você vai isso, e você vai aquilo. E as pessoas estão sendo iludidas. Estão sendo iludidas. E o que nós mais encontramos? Pessoas desviadas porque não alcançaram o prometido, se afastaram. Mas na verdade, muitas delas, eu não posso julgar, mas muitas dessas não foram nem salvas. Elas foram só atrás da bênção. E é um engano. E é um engano. Querer se achar melhor que os outros. Só o fato de você ter uma condição privilegiada e superior em relação ao próximo é ostentação. E a ostentação não vem de Deus. Querer levar vantagem em detrimento da dificuldade do próximo é pecado. Você comprar algo com um preço mais em conta porque a pessoa está vendendo algo que ela tem. Vou dar um exemplo. Eu tenho um carro, estou vendendo meu carro. Ele vale 40 mil, eu estou pedindo 35. Aí eu vou lá e falo assim, olha, eu dou 20. Isso é justo? Você está vendo que a pessoa está vendendo aquele carro, ela está precisando vender aquele carro, ela precisa pagar uma cirurgia, e eu vou lá. Olha, eu vou tentar arrancar o máximo que eu puder. Veja bem, irmãos, eu não acho errado você comprar algo num preço melhor, você pinchar e tal. Mas outra coisa é você querer ganhar mais do que é devido. Você querer ter um lucro mais do que é devido. Isso é pecado. Tá? Eu não posso querer prejudicar a pessoa só porque ela está passando um momento difícil e eu vou me aproveitar daquela situação e eu vou pegar, eu vou mandar o preço lá embaixo. Não. Pô, eu estou vendendo por 40, olha, faz por 36, faz por 38, faz sei lá o quê. Isso não é negociação, isso faz parte. Agora, eu não posso chegar lá, ver um negócio de 40 e falar que eu vou pagar 20. Né? Você está vendo que a pessoa está em dificuldade. A pessoa está passando um momento difícil. A não ser se a pessoa chegar e falar, olha, eu estou pedindo 20 mil, vale 40, eu estou vendendo por 20. Aí o Nico já vendeu muito carro, né? Já vai olhar e falar, esse motorzinho deve estar Bichado. Porque a pessoa já está chegando naquele preço, alguma coisa pode ter errado. Talvez não, talvez até uma porta que você está te abrindo. Veja bem, irmãos, um milagre pode acontecer também e a pessoa ser movida por Deus para te abençoar. Tá? Isso pode acontecer. Mas eu não posso querer levar vantagem. Não provém do Pai, o apóstolo diz. Mas do mundo, em 1 João 2,17. Estamos passando por um momento difícil em relação ao comportamento cristão no nosso país. Nós estamos passando por um momento difícil.
Mas isso já acontecia na época dos apóstolos, tá? Não é nenhuma novidade. Mas nós estamos passando momentos difíceis, os escândalos, as coisas que estão acontecendo, isso tem chocado as pessoas e muitos estão até se desviando por causa disso. Os maus exemplos estão chocando as pessoas. Parece que não temos lá mais a mesma Bíblia. Acho que a Bíblia é diferente. Precisamos ler a Bíblia. Ou todos precisam ler a Bíblia. Até que ponto vamos chegar para que a medida da ira do Senhor se derrame sobre os desobedientes e rebeldes? Porque se prega muito sobre o amor, a graça, a misericórdia. Mas eu quero ler um texto com vocês em Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, dá para pôr aqui? Jeremias 25, do 15 ao 38. Jeremias 25, 15 a 38. Deixa eu pôr aqui. Jeremias 15. É Jeremias 25. 25, 15 a 38, é isso, né? Quem achou pode começar a ler a aula ainda, tá? 25, 15? Tá cortando um pouquinho, né? Peraí, Jeremias 25, 15 a 38. Assim diz o Senhor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: peguei de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor, fiz com que eles bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Eglon, o povo que restou de Asdod, Edom, Moabe, os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além do mar, de Dedã, Temá, Bus, e todos os que raspam a cabeça, e os reis da Arábia, todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri e de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantam por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade, que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes, aliás, é uma pergunta, né? Sairiam impunes, de maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos exércitos. E você profetize todas estas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja da sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar,
de um lado a outro da terra. Ninguém planteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se, gritem, pastores, rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouve-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu de sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Amém? Essa é uma palavra que começou pelo povo de Deus. Isso começou por aqueles que já estavam servindo a Deus. E foi se espalhando. Eu quero falar com vocês que a igreja também, agora falando da igreja mesmo, ela não deve levar vantagem em nada, pois ela é sustentada pelo Senhor. Amém. Amém. A igreja não deve manipular as pessoas. Amém. Você não pode ser manipulado pela igreja. Você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém. Tem discernimento. Tem discernimento. Se aquilo que estão falando vem de Deus. Verdade. A igreja não é um centro de negócios. A igreja do Senhor Jesus deve ser modelo de administração e deve honrar seus compromissos. Amém. Amém? Amém. Vamos sair da passividade e assumir uma oposição ao pecado e ao erro. Somente a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos tragados agora. A misericórdia de Deus, irmãos. Porque nós não merecíamos a salvação. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Amém? Deus nos chamou para viver uma vida abundante, mas sem a necessidade de querer levar vantagem sempre e ser o melhor do que os outros. E eu estou encerrando, e eu quero falar a respeito de um homem, não sei se vocês conhecem, mas Jonathan Edwards. Ele era do século XVIII, ele nasceu em 1703 e morreu em 1758. E tem um sermão dele que marcou a vida dele, que é pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa pregação que Jonathan Edwards, ele ministrou, ele foi convidado para pregar numa igreja e ele foi lá pregar. E eu desafio você a buscar na internet depois esta pregação. E veja o que ele pregou naquela época. É o que nós estamos precisando também para a nossa época. Ele pregou falando da nossa pecaminosidade, que nós não merecemos. E Jonatas, ele pregou tão intensamente esse sermão, que as pessoas começaram a falar: Jonatas, pare, não suportamos mais. Pare, nós estamos sendo consumidos. E essa pregação, até hoje ela é conhecida. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu quero encerrar aqui dizendo: não provoque a ira do Senhor. Amém. Amém. Mas atrai a presença, a graça, o amor do Senhor para a tua vida. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que nos corrige. Ele é um Deus que nos disciplina quando nós precisamos ser disciplinados. E eu quero encerrar dizendo: vive uma vida diferente. Amém. Marque a vida das pessoas. Errar, nós erramos, irmãos. É claro que erramos, mas isso não pode ser uma desculpa para nós não vivermos uma vida santa e obediente ao Senhor. Ao Senhor. Todos nós. A igreja do Senhor. Outro dia eu brinquei com a pastora e falei: pastor, até pastor é ovelha. Porque tem hora que tem pastor que acha que não é mais ovelha.
É louco, então. Misericórdia, misericórdia. Mas todos nós somos ovelhas. Verdade. Alguns Deus separou, escolheu. Irmãos, eu quero falar uma coisa até fora da minha administração. Mas pastor é chamado. E eu vejo as pessoas querendo ser pastor. Você tem que saber se Deus te chamou para ser pastor. Porque a cobrança sobre quem ensina será mais rigorosa. Deus vai cobrar mais de quem ensina. Então você tem que ser chamado por Deus, escolhido por Deus, como para ser um músico na casa do Senhor, ser um pastor, ser um diácono, ser um presbítero, enfim, Deus chamou cada um de nós para servirmos. E não pode entrar um modismo na nossa vida, achar que nós somos alguma coisa. Não, ser pastor é dar suporte, é socorrer. Pastor, ele tem que cuidar do rebanho dele, como Davi cuidava do rebanho dele. Davi cuidou tão bem do rebanho dele, que Deus o tornou rei de Israel. Aleluia. Porque é assim, quando você começa a trabalhar para o Senhor, e o Senhor vê o teu coração, e Ele vê as suas atitudes, que elas são verdadeiras, elas são genuínas, Deus vai trazendo crescimento. Eu não preciso querer ser alguma coisa. É Deus que me chama. É Deus que me escolhe para ser alguma coisa. Isso tem que ser coração. Não é mente. Não é pensamento. É chamar. É escolha divina. Escolha divina. E eu quero encerrar dizendo: Deus te escolheu para ser algo no reino dele. Amém. E se você não descobriu o seu chamado, peça a Deus para Ele te mostrar. Peça ao Espírito Santo para Ele te mostrar qual é o seu chamado. Ah, meu chamado é para cuidar de casais. Ah, o meu chamado é para cuidar de jovens. O meu chamado é para servir os necessitados, socorrer os necessitados. O meu chamado é ir nos hospitais, orar pelos doentes. Qual é o meu chamado? Deus te escolheu. Não é só para ficar sentado, ou só para você ficar na tua casa acompanhando esse vídeo. Deus te chamou para servir o reino dele aqui na terra. Amém? Feche os teus olhos. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor, eu te louvo por esta palavra. Eu te louvo por esta manhã, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que o teu Espírito está falando em cada coração. Senhor, traz fortalecimento, traz crescimento. Senhor, para cada um que está aqui, para cada um que nos acompanha pela internet. Senhor, eu oro para que nós possamos ter uma vida correta aqui na terra, termos um pensamento correto aqui na terra. Senhor, para que nós sejamos diferentes, não para se achar melhor, não, mas que nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. Como Paulo, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É isso que nós precisamos trazer para dentro de nós, ó Pai. Encha-nos de temor. Encha-nos de temor para nos evitar de cair na tentação, de cair no pecado, de sermos crentes carnais. Mas nos torna hoje, Senhor, a partir de hoje, ainda mais crentes espirituais, crentes cheios do teu discernimento, cheios do teu poder, cheios da tua palavra, para quando formos a um salão cortar o cabelo, falarmos de Jesus, quando formos a um hospital, falarmos de Jesus, quando formos trabalhar, falar de Jesus, quando estivermos no trânsito parado, falarmos de Jesus, quando estivermos com pessoas dentro do nosso carro, falarmos de Jesus, quando estivermos na rua, quando estivermos numa festa, quando nós estivermos onde o Senhor nos enviar, nós precisamos falar do teu amor, falarmos da tua graça, falarmos da tua misericórdia, mas também falarmos da tua ira, de que o Senhor é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e à medida da ira pode chegar a um ponto onde o Senhor diz: chega, basta, basta. Senhor, não queremos chegar a este ponto.
mas queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ganhar almas para Cristo. Queremos levar almas para a eternidade com Jesus Cristo. Senhor, aqueles que trabalham neste ministério, aqueles que se dedicam aqui, Senhor, do menor ao maior, se é que existe essa condição de menor ao maior, Senhor, eu oro para que todos aqueles que servem aqui, Senhor, sejam cheios do Teu temor, cheios do Teu poder, para que possamos viver sinais e maravilhas, para que nós possamos ver o Senhor, porque a Tua palavra diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Você precisa ter santidade para ver o Senhor na tua vida, agindo na tua vida. Eu preciso ter santidade para ver o Senhor agindo na minha vida. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós estamos chegando ao final de mais um ano. Estamos no mês de outubro, Pai. Senhor, nós vivemos esse momento difícil da pandemia. Senhor, muitas vidas foram ceifadas. E a Tua palavra diz sobre epidemias que viriam, Pai. Senhor, mas o Senhor tem trabalhado em cada um. O Senhor sabe o que se passa em cada coração. O Senhor sabe da dificuldade, da luta. Mas o Senhor conhece também os nossos corações. O nosso desejo de Te servir, de Te amar. Verdadeiramente, não para nos mostrarmos mais fortes, nos mostrarmos mais crentes para os outros, não é esse o pensamento que deve permear a nossa mente, mas sermos cheios do Teu poder, para que como Pedro, ele andando à sua sombra, curou o enfermo, Senhor, por onde nós passarmos, a nossa sombra possa trazer cura, e não problema para as pessoas, Pai. Eu oro e Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, não é, queridos? Ninguém fica pensando, viu?